Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, mais um vídeo no nosso canal Notícias do Fogão. Vamos falar mais um pouco sobre Botafogo e Grêmio, né? 0 a 0. Tem o chororô aqui, descabido, destemperado, mimizento, ridículo desse diretor do Grêmio, que eu nem vou perder meu tempo buscando o nome, porque é uma pessoa que não vale a pena. Tem opiniões gremistas, né? De analistas, jornalistas gremistas sobre o jogo de ontem. Tem opiniões de outros analistas sobre o jogo de ontem. Trazemos aqui um pouco de parte tática, opinião, arbitragem para vocês nesse pós aí de Botafogo e Grêmio. Infelizmente o ponto não veio. O ponto veio, não vieram os 3, né? Era para vir 3 pontos, era um jogo que a gente estava na conta. Assim como o Grêmio contava. Não esse senhor que deu uma miguezada, falou que veio para vitória, veio buscar a vitória. Quando a gente viu claramente que o Grêmio veio com a bunda na defesa, o Grêmio contava com a derrota hoje, até com a goleada. O Botafogo contava com os 3 pontos, os pontos não vieram e podem fazer falta no final do ano. O Palmeiras deu uma encostadinha, dá um ponto de diferença. Temos que ficar mais ligados. Não sou contra poupar os jogadores, acho que poupar da forma correta. Eu acho que ele entrou com um time mal escalado, mesmo que viesse poupando, era um time que poderia ser melhor escalado do que ele veio. O Arthur Jorge, no caso. Mas vamos falar sobre isso depois. Vamos aqui primeiro curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem no nosso canal Notícias do Fogão. Vamos pro vídeo. Pouco, né, eu dizer pro tamanho do Grêmio que esse ponto deve ser comemorado. Gente, eu preciso encarar a realidade dos fatos. O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, mesmo empatando, permanece líder mesmo com a vitória do Palmeiras, a 6ª seguida no campeonato. O Palmeiras chegou e diminuiu para 1 pontinho essa distância. E era o Botafogo. O Botafogo que sobra sobre os seus adversários. Eu acompanhei muitos jogos recentes do Botafogo, inclusive o contra o São Paulo, vocês provavelmente também, nessas quartas de final de Libertadores, em que o Botafogo foi melhor nos 180 minutos. No segundo tempo, São Paulo até criou para poder empatar o jogo, conseguiu. Poderia ter virado a partida ali, porque o Botafogo mais se retraiu ali para levar a decisão para os pênaltis. Mas enquanto teve a bola, enquanto foi protagonista do jogo, os caras jogam muita bola. E hoje, olha que loucura, mesmo líder do campeonato, acossado por um Palmeiras babando querendo esse título, o tricampeonato, o Botafogo teve que preservar alguns jogadores. Deixou no banco Igor Jesus, Savarino, Marlon Freitas, destaques absolutos desse time. Por quê? Porque visivelmente o time estava cansado. Olha, cara, deu para perceber. O Grêmio jogou bem? Jogou bem, eu já vou falar sobre o Grêmio. Mas o Botafogo não estava nas melhores condições, não estava. Vamos ser sinceros aqui. O Botafogo estava nos 60% daquilo que ele pode. E, bom, sorte do Grêmio. O Grêmio marcou muito bem o Botafogo, o Grêmio conseguiu, inclusive, até criar algumas chances para poder sair com a vitória. Se o Kahneman faz aquele gol no último minuto do jogo, eu não sei o que eu seria capaz de fazer. Acho que eu entraria pelado no jogo aberto segunda-feira. Seria preso e demitido, né? Só isso. Mas, cara, é impressionante, impressionante. Se ele faz aquele gol, meu Deus do céu. Mas tudo bem, tudo bem. Acho que dá para comemorar esse empate. Sim, tem que comemorar esse empate. Porque o Botafogo, repetindo, voltando, né? Me perdi aqui no fio da meada. O Botafogo não estava nas suas melhores condições, preservou alguns jogadores, mas ainda assim, né, gente? O Matheus Martins aqui, ele é muito bom jogador, que foi titular. O Danilo Barbosa volta e meia joga ao lado do Gregor ali na meia armação. E eles ainda tiveram o Luiz Henrique, o Tiquinho Soares, que é um jogador que teve dificuldades, foi muito bem marcado, mas ano passado foi o cara do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Quem mais aqui? O Marçal, depois o Alex Telles, a dupla de zaga foi a titular, o Bastos e o Alexander Barbosa. O Vitinho na lateral direita, que dá um trabalho. Tô esquecendo de alguém. O Júnior Santos voltou hoje, cara. O Tietê também jogou no meio, né? O Tietê jogou no meio. Então ele montou um time até um pouco mais não tão ofensivo para começar, mas depois começou a usar a cavalaria, né, cara? Júnior Santos, Savarino, Igor Jesus. Eu falei, rapaz do céu, o cara não bota de colocar gente boa em campo, o Arthur Jorge. Claro, precisava vencer o jogo, preservou inicialmente, quando viu que o jogo começou a encrespar, colocou força máxima e felizmente para nós gremistas não conseguiu a vitória. Agora o Grêmio, cara, o Grêmio fez um jogo muito bom. O Grêmio venceu o Flamengo sem jogar bem. Falei aqui, o Grêmio não fez um bom jogo. Que sorte que eram os reservas, o time C do Flamengo. Bom, se bem que o Flamengo titular também não está inspirando muita confiança, mas o time C do Flamengo jogou melhor do que o Grêmio. O Grêmio foi muito mal.
Contra o Criciúma, o Grêmio foi pessimamente, péssimo. E aí o Renato deu toda aquela entrevista lá, meio demissionário, xingando todo mundo, dizendo que 4 atacantes não tem como jogar junto. No caso, né, ele fixou no Monsalvo e no Cristaldo, que eles não tinham como jogar juntos. Tá bem. É um ajuste tático que ele entendeu como necessário e ele faz esse ajuste pro próximo jogo. Ele continua punido, né, porque teve um efeito suspensivo aí, que foi derrubado e tal, então ele tem que cumprir mais 2 jogos de suspensão, então ele cumpre Botafogo e Fortaleza e volta no Grenal. E o Marcelo Salles, o Fera, né, foi o titular, o técnico nesse jogo contra o Botafogo. Claro que o Renato deu treino, viajou para Brasília, muita gente achou que ele não viajaria, para Bragança Paulista ele não veio. No caso, para Brasília ele foi, deu palestra e tudo mais, organizou o time, então a mudança tática é do Renato. Vamos lá, é do Renato. E foi uma mudança que funcionou muito, não só taticamente, mas em peças. Porque ele deixa o Dodi no banco e escala o PP. O PP, que chegou muito bem no clube, depois acabou perdendo espaço, porque demonstrava uma lentidão nos movimentos, né? O Grêmio estava precisando de dar outra resposta no meio, e o Dodi se tornou um jogador muito mais dinâmico. O Soteldo acabou tendo um desconforto muscular e foi vetado, e aí naturalmente a gente pensou, bom, o Soteldo tá facilitando a vida do Renato. Ele não queria jogar com 4 atacantes, não queria jogar com Monsalve, Cristaldo, Soteldo e Bright White. Tirando o Soteldo, ele vai botar outro jogador ali, sei lá, o Edenilson, e pronto, mantém os 2 meias. Ele não fez isso. Ele tirou o Monsalve, deixou o Cristaldo. A gente sabe a predileção dele pelo Cristaldo. Deixou o Monsalve para o segundo tempo. Colocou o Edenilson realmente pelo lado direito. Abriu o Aravena pelo lado esquerdo, que talvez seja o jogador dos reforços o menos utilizado. Ele escolhe o Aravena para ser esse ponta, esse escape de velocidade pelo lado esquerdo, na ausência do Soteldo. E o Bright White segue como centroavante. O meio-campo ali ele abriu com o Vila Sante e o PP, né? Exatamente como eu tinha dito. O Reinaldo na esquerda, o João Pedro na direita e a dupla de zaga, o Kahneman e o Gustavo Martins. Esse foi o time do Grêmio. Gente, o Kahneman fez um partidaço. Os 2 zagueiros, mas o Kahneman fez um partidaço. Daqueles que a gente, caramba, como ele fez contra o Huachipato, aquele jogo da lama na Libertadores, né? O Kahneman tem alguns lampejos em jogos grandes, assim, que ele ainda nos entrega muita coisa. Hoje era um jogo que a gente precisava muito disso. Precisava da raça entrar em campo, mais do que a parte tática, a parte técnica, precisava do algo a mais. O time teve isso, tá? O time teve isso. Coisa que eu não vi contra o Criciúma, que eu pouco vi contra o Flamengo, que eu tenho visto muito pouco nos últimos tempos. O time teve essa pegada. E para você travar um Botafogo, que é muito rápido do meio para frente, é muito intenso, tem que ser assim. Você tem que não é entrar na loucura do Botafogo, como diria Rogério Ceni, né? Você não pode entrar na loucura do Botafogo, querer atacar os caras. E aí dá espaço para lá, para cá, fica um jogo de tênis, uma raquetada para lá e outra para cá. Não é isso. Mas você tem que ter a mesma intensidade de marcação. Senão, cara, eles deitam, eles mandam no jogo. E o Grêmio não deixou isso acontecer. O Kahneman foi um símbolo disso. O Vila Sante, como sempre. O PP jogou muita bola, porque assim, à frente da defesa, o Grêmio precisava da marcação e da cobertura do Vila Sante e do PP. Os 2 tiveram isso. O Cristaldo, quando o Grêmio tinha a bola, foi muito importante, foi inteligente, conseguiu construir jogadas, fazer lançamentos, ótimos cruzamentos, tabelamentos à frente da área, foi muito bom, muito importante. O Aravena, tecnicamente, individualmente, talvez não se justificasse pela escalação dele. Agora, taticamente, ele fez um jogo brilhante. Porque ele voltou muito, ele teve muita disposição física para também travar os avanços do Botafogo. O Edenilson jogou demais. Quase fez um gol. Aliás, mais de uma vez, né? Ele teve muito presente na área, ele marcou e teve muito presente na área. Teve muito gás o Edenilson enquanto esteve em campo, né? Depois ele saiu para a entrada do Igor, o Igor Serrote, um moleque da base que se fala maravilhas. Entrou numa fogueira danada nos minutos finais e, cara, ajudou a segurar o time do Botafogo. O Ronald entrou também nos minutos finais, aí quando o Monsalve já tinha sido expulso. Aliás, que expulsão foi essa, meus amigos? Aliás, que arbitragem do Maguelson Lima, meu Deus do céu, cara. Poxa vida. Assim, o João Pedro sofre uma falta do Bastos. Ele pega na bola e no pé do João Pedro, né? E o João Pedro estava indo mais à direita, é verdade, mas ele estava indo em direção ao gol. Cartão amarelo. Aí o Daverson é seguro, assim, né? Pelo Gustavo Martins, no círculo central, com o Kahneman ao lado e o Klaus dá o vermelho. Sabe?
Qual é o critério? A expulsão do Monsalve foi ridícula, como a do Carlinhos também foi, a gente falou aqui. Eu ainda falei aqui, pô, deu margem. Mas assim, se fosse o Kahneman, eu tenho certeza que ele teria expulso. Porque é assim, né? É assim. Infelizmente tem sido assim. Agora, o Carlinhos foi mal expulso naquele jogo do Grêmio contra o Flamengo. E o Monsalve também agora da mesma forma. Mas se você foi beneficiado lá, você foi, tudo bem você ser prejudicado aqui, 2 erros não fazem um acerto, gente. Tá errado isso. Tá errado. Não é lance para expulsão. Acabou o futebol, né, gente? Se o cara tá se engalfinhando com ele ali, ele faz assim, do tipo, para se proteger e tal, aí o braço encosta no rosto do Vitinho, e aí o árbitro vai lá e expulsa. Acabou, né, gente? Acabou o futebol. Aí não tem mais contato no jogo, né? Não tem gatilho, não tem cotovelaço, não tem nenhuma jogada no braço, no rosto, cara. Tem, sabe? Tipo, sai daqui, sabe? É expulsa. O cara estraga o jogo. Sorte que eram minutos, assim, faltavam... E aí ele dá acréscimo, aí há uma confusão, ele não segura o jogo, não controla o jogo, dá acréscimo. Eu falei, caramba, até empatar? Até fazer o gol, é isso? Até ganhar? Pelo amor de Deus. E aí sai o gol do Bastos, né? Que felizmente estava impedido, porque ali estava uma volúpia muito grande. O Alex Telles entrou bem demais, né? Olha, com fome para fazer um gol contra o Grêmio, né? O Alex Telles, que é base do Juventude, mas depois se destaca no Grêmio e é vendido para fora. É impressionante. O Alex Telles muito bem, uma volúpia ali, o Júnior Santos entrou, voltando de lesão e tudo mais, mas o Grêmio se segurou. O Grêmio se segurou, especialmente por conta dessas figuras e pelo Marquezinho. Marquezinho, olha, tem uma cobrança de falta do Alex Telles que ele busca no cantinho. Ele foi muito seguro em algumas finalizações. O Grêmio cedeu poucas finalizações ao Botafogo. Tem uma do Luiz Henrique que vai por cima. As que vão no gol, ele pega. Foi assim, ele foi muito seguro e foi uma das figuras do jogo também, garantindo esse ponto precioso. Porque, Ricardinho, a gente tá mostrando... A gente tá mostrando as cobranças. É o quê? 3 jogos em outubro, pô. É que tem aquilo, que vidinha, né? É que tem aquilo. Tá com inveja? Tem treinador... Tem treinador que só trabalha no dia que joga. Tem treinador que com o tempo arruma e melhora o time. Tem uns que pioram. Tem treinador que com o tempo arrebenta com o time. Não tem treinador que só quer jogar porque não sabe treinar. Esse aí é o primeiro pênalti, tá? Quero ouvi-los. Ó, Meu Lupinha. Meu Deus do céu. O que é, Ricardinho? Não é nada. Que isso, Ricardinho? Tu não viu, não? Não é pênalti. Cara, eu acho pênalti em cima e embaixo. Pra mim não tem pênalti. Eu também Inclusive, o impacto na finalização dele é total. O Maurício está em velocidade, de frente pro gol, e ele perde o time. Aonde? Por conta do pra mim é mais em cima. Porque Onde? essa imagem, a imagem da transmissão do Premier mostra o trança-pé evidente, assim, ele ainda dá um abraço em cima. estranheza o senhor e o senhor que trabalham na Liga dos Campeões da Europa, que adoram ver o futebol europeu, achar que isso aí é pênalti. Seria pênalti. Não, mas só um minuto. O cara dá no campo. Isso. Eu acho que se ele não dá no campo, não Pode sei ser. se o VAR chama. Pode até ser. E acho que na Champions aconteceria a mesma coisa. O cara daria no Mas eu campo acho que ele não e daria o no VAR campo. não Não, chamaria. Eu acho que o apiteiro lá não daria no Não campo. sei, tenho dúvida. Tenho pra dúvida. mim, Pode ser, Ricardinho. Tá. Também não Pra vou mim, o dizer impacto que... ele é bem Não evidente. tem impacto. Pra mim não tem impacto. E vou te falar, tu olha a reclamação de quem faz o pênalti, ela é discretíssima, assim. Tipo, vou falar aqui porque eu tenho que falar. Eu respeito a opinião de vocês. Eu não acho um super puxão, tá? Não, mas é o que eu tenho dúvida, Mas não é sobre só puxão. Tem um toque embaixo também, né? Mas pra mim o Renato foi no ponto da velocidade. Em velocidade, qualquer coisa que se... Ele atrasa a finalização O Maurício perde o controle da bola. Ou o Maurício desacelera. Não desacelera. Pra tomar o chão? Tá bom. Bom, pessoal, esse aqui é um diretor do Grêmio, né? Que deu piti, deu chilique do lado de fora aí do jogo, né? Do campo. E vamos assistir o que ele falou aqui, porque tem umas coisinhas que eu quero pontuar rapidinho. Perguntasse pro Vitinho se na Premier League ele fazia essa simulação que ele fez. Que beira o ridículo, né? Então, assim, se a gente quer crescer o futebol brasileiro, todos nós temos que nos ajudar. As arbitragens têm que nos ajudar, os jogadores têm que nos ajudar. É lamentável, Fabrício, é lamentável a expulsão que aconteceu hoje. É uma vergonha, tá? Só um ponto, eu também concordo que não era pra expulsão, tá? Eu disse até na minha live que eu não expulsaria, mas eu não acho também nenhum absurdo o juiz expulsar. Tendo em vista alguns lances como aquele vermelho pro Gregory contra o Bahia, que foi uma das coisas mais ridículas que eu vi nos últimos anos. Tendo em conta esse aqui também, tá? Não podemos esquecer desse lance aqui que o rapaz do Grêmio lá, o diretor, ignorou, né? Vamos ver se ele vai falar que o Kahneman... É ridículo o Kahneman simular.
várias vezes, mostrando que ele que fez a jogada, ele que vermelho para Carlinhos. Exatamente, está expulso o Carlinhos. Vermelho direto, agressão, a arbitragem entendeu que foi uma agressão do Carlinhos. O Carlinhos vai reclamar com o assistente. Olha só, estamos vendo ali no alto, na imagem. Olha aqui embaixo no vídeo, Carlinhos e Walter Kahneman. O juiz estava de costas. Expulso o Carlinhos. Olha só, estamos vendo ali no alto, na imagem. Era para expulsão? O senhor diretor do Grêmio aí reclamou da arbitragem nesse lance aí? Porque, pelo que eu vi aqui, o Kahneman simulou. Simulou feio até essa suposta agressão do Carlinhos. A bola foi um pouco pior só, um pouco mais intenso do que o lance do Gregory. Porque esse aí eu acho que realmente encostou no rosto. Mas isso aí era para esse showzinho que ele deu todo? Era para expulsão? Não acho. E não vi o diretor do Grêmio reclamando que, nossa, a arbitragem e não sei o que lá. Então, vamos parar de show, né? Voltando aqui ao showzinho dele. Hoje é uma vergonha, tá? Uma simulação deslavada. O árbitro vai e expulsa dentro do campo. Ou seja, ele não viu o lance, ele caiu na onda do jogador do Botafogo. E o VAR não chama pra corrigir, sabe? Ele viu o lance e ele interpretou que era para vermelho. Eu discordo, tá? Mas é um lance que o VAR não tem que atuar. O VAR tem que atuar em lance que o juiz não viu. Ele estava claramente de frente pro lance. Lance de erro grosseiro do juiz. Isso não é erro grosseiro. Isso é erro de interpretação. Para mim, a arbitragem do juiz foi horrorosa, a arbitragem dele. Horrorosa a arbitragem, uma coisa ridícula. Ele cagou o jogo todo. Pros dois lados. Ele marcou faltas inexistentes. Inverteu lateral. Ele ficou perdido nos acréscimos. Não porque ele deu muitos acréscimos, mas porque ele se embolou em dar um único número de acréscimos só. Ele deu depois deu mais tanto. A expulsão já foi quase nos acréscimos. Então a lei tem que ter somatório logo dos minutos e dado o valor cheio. Ele ficou aumentando, isso aí enerva os jogadores. Ele foi horrível em campo ontem. Dito isso, o Grêmio não empatou porque o juiz prejudicou. A expulsão foi aos 40 e blau do segundo tempo, tá? Então, assim, o Grêmio veio pra ganhar o jogo aqui. O Grêmio não veio pra empatar. Não tô satisfeito com o ponto. Eu vim pra ganhar o jogo. O Grêmio veio pra ganhar o jogo. O Grêmio jogou com a bunda na defesa o jogo todo. O Luiz Henrique não teve um espaço pra jogar, porque o Grêmio jogou com a bunda na defesa o jogo todo. E o Grêmio veio pra ganhar? Pelo amor de Deus, cara. Você quer falar sério? Ou tu quer ficar... Porque reclama do teatrinho do Vitinho. Mas tu faz um teatrinho desse, pô. Você falar que o Grêmio foi pra ganhar o jogo é ridículo, pô. Vou botar aqui no vídeo outros comentaristas que analisaram o jogo, inclusive um gremista, e ele fala: eu estava com medo de ser goleado no Botafogo. Graças a Deus não fomos, conseguimos empatar, um empate heróico. Comemora muito esse pontinho. Ou seja, o Grêmio, o gremista e inclusive os jogadores sabiam que o perigo ontem era de levar goleada ao Botafogo. Pelo Botafogo ir cansado pro jogo, com muitas reservas e etc., e o Grêmio jogar fechadinho lá atrás, o gol não saiu. Mas esse era o medo de vocês. Até que queriam ganhar o jogo, pelo amor de Deus, essa hora da manhã. Aqui, e a gente tinha um pacto no vestiário que a gente ia ganhar o jogo. E a gente não ganhou porque a gente foi prejudicado mais uma vez. O lance do João Pedro é infinitamente mais chance de gol que o lance do Gustavo Martins com o Daverson. E é infinitamente mais chance de gol do lance que o Adrielson foi expulso aqui no Palmeiras e Botafogo. Mentira. O rapaz do Grêmio estava indo em direção à linha de escanteio. A bandeirinha de escanteio, quando ele deu o tapa na bola. Quando ele tentou dar o tapa na bola, né? Porque quem tocou na bola foi o Bastos. Na minha opinião, nem falta foi, porque o Bastos toca na bola. Na bola. Se o juiz interpretou como falta, ele pode ter dito que tocou na bola e depois no jogador. Tá. Interpretação dele. Se ele viu isso aí, interpretou assim, tá, ok. Agora, a discussão aqui é se foi falta ou não, se era amarelo ou não. Agora, querer botar um vermelho na conta, isso aí é choro, né? Pelo amor de Deus, o Grêmio é um time gigante, não merece um diretor chorão como esse aí, querendo inventar motivo para justificar o fracasso do Grêmio dentro de campo com lances que nem existiram, só na mente dele. Querer comparar esse lance com o lance do Adrielson é brincadeira, pô. O Adrielson foi expulso quando ele nem falta fez. Ele toca na bola primeiro e outra, o jogador estava indo em direção também à bandeirinha de escanteio. Ele não ia em direção à área, ele estava na lateral do campo. E você ter a expulsão por último homem, tem que ter os 4 Ds, né?
direção, agora eu esqueci qual que era, mas era tipo algo relacionado à direção do gol, a defensores, a não ter o número de defensores suficiente para ter uma cobertura, e tinha, se eu não me engano, não sei quem era, se era o Tietê, quem estava chegando dentro da área ali, no bico da área, se era o Adrielson, não, o Adrielson estava no lance, se era o Cuesta, não lembro quem era, mas tinha um jogador entrando na área já, ali um pouco por trás, que chegaria para fazer a cobertura. Não tinha, agora não vou lembrar quais eram os 4 Ds, mas tinha que ter 4 itens contemplados, e não tinha nenhum desses, só tinha acho que um item desses contemplado só, mais nada, para expulsão direto. E o juiz foi expulsão direto, quer dizer, o juiz não, o juiz foi e só marcou a falta, eu acho, nem amarelo deu, e veio o VAR erradamente manipular a ideia do juiz, omitindo uma câmera. Isso não fala, ele omitiu uma câmera do juiz, e aí o Adrielson foi expulso por conta disso, porque a câmera que mostra que não teve falta, eles omitiram do juiz, não mostraram para ele. Nenhuma comparação com o lance de ontem. Ridículo. Nem falta foi ontem do Bastos e tá pedindo vermelho, pelo amor de Deus. Aí seriam 2 erros grosseiros contra o Botafogo. O do Adrielson e o do Bastos. O técnico gritou aos 4 ventos que o Botafogo estava sendo prejudicado. Então o Grêmio foi nitidamente prejudicado hoje pela arbitragem. Até sobre isso, tá? A última vez que eu te vi irritado dessa forma foi lá em Itaquera contra o Corinthians, também por uma decisão errônea da arbitragem. Eu queria saber o que o Grêmio vai fazer efetivamente para isso, para não fique só no discurso de novo, porque todo o torcedor do Grêmio... Vai fazer nada, pô. Ele não quer nenhuma solução concreta. Se quisesse, seria um dos times que, quando o Textor queria criar um movimento para pressionar a CBF, para mudar a arbitragem, para profissionalizar a arbitragem, para melhorar o VAR e tudo isso, ele se manifestou. Deve ter ficado quietinho, como todos os outros clubes. Aí agora, quando é o time dele que, na cabeça dele, é prejudicado, na minha opinião, acho que a reclamação da expulsão é justa, mas a do lance do Bastos é ridícula. Mas quando é o time dele que é prejudicado, ele vem e pula igual assim na lata. Mas quando vem um real, um movimento para todos os times se unirem e buscar a melhoria da arbitragem, ele tá quietinho. Ele não vai fazer nada. Ele quer dar o showzinho dele, né, para jogar pra galera, pra torcida, e dizer que o Grêmio está na merda, brigando pra não cair, o culpa da arbitragem, pô. Não é só discurso, tá? Eu tô entendendo a tua pergunta bem, eu sei a forma que tu tá colocando ela. Eu fiquei aqui na beira do campo sozinho, brigando contra todos os delegados do jogo, quando tinham 10 pessoas do Botafogo, exatamente quando eles estão sentados lá, e ninguém era coibido por nada. Eu fui julgado por esse episódio sobre o Corinthians, e tomara que eu não seja julgado por esse, porque eu não fiz nada. Então assim, a gente não tem mais o que fazer. A gente não tem mais o que fazer. Parece que virou uma guerra de quem grita mais, aí vai lá e produz um dossiê. Não adianta. A postura tem que mudar da arbitragem e dos jogadores também. A simulação do Vitinho é uma vergonha pro futebol brasileiro. E o mesmo jogador do futebol brasileiro... Ele não achou vergonha a simulação do Kahneman na expulsão do Carlinhos, né? Aí não é vergonha. Porque ajuda o meu Greminho a ganhar, né? Ajuda o meu Greminho a ganhar com o jogador expulso erradamente, de forma errada ali, injustamente. Então eu fico quietinho. Ah, não ferra, pô. Vai pra Inglaterra e não simula desse jeito. Fica de pé ligeirinho. Preocupa, Bruno, pelo fato de ser, por exemplo, contra times que estão lutando na parte de cima, o próximo adversário também luta, tem Palmeiras envolvido, enfim. O Grêmio não tem medo de nenhum time, o Grêmio tem um grande time, o Grêmio foi muito prejudicado na temporada por vários fatos que aconteceram, não tô usando isso como desculpa. O Grêmio apanhou pro Criciúma em casa e entrou de forma covarde com a bunda na defesa contra o Botafogo, pô. Não tem medo de uma porra. O Grêmio enfrentou de igual para igual o Botafogo e pra mim o Grêmio... De igual para igual uma porra, coloca os 11 na defesa, pô. Você também vencido o jogo, tá? Então assim, não me preocupa porque o Grêmio vai fazer um jogo forte. Quero convocar a torcida para lotar o máximo de ingressos que a Arena botar à disposição e nós vamos vencer o Fortaleza na sexta. Tem que perguntar pro Textor se ele vai agradecer a arbitragem de hoje. Quando a gente é prejudicado, a gente vem reclamar, não para condicionar ninguém, para defender os interesses do Grêmio. Eu sou um dirigente abnegado, eu sou um pai de família, eu tô aqui, eu deixei 2 crianças pequenas em casa para vir defender o Grêmio. Ele agradeceu a arbitragem no jogo contra o Flamengo, aquele expulsão do Carlinhos. Foi 3-2 o jogo, placar apertado. Será que com um a mais o Flamengo não teria empatado o jogo? Ele vai agradecer? Ele agradeceu a arbitragem naquele jogo? E papo de pai de família, que deixei meus filhos em casa, vou chegar às 5 da manhã e não sei o que lá. Tem dezenas de pais de família do Botafogo que também deixaram criança em casa e vão chegar tarde em casa. E aí?
Puta choro do cacete. Eu vou chegar 4 horas da manhã em Porto Alegre com 50 pessoas da delegação. Eu sou o chefe dessa delegação, eu tenho o direito de vir aqui e me sentir prejudicado. Agora pergunta pro Textor se ele está satisfeito com esse 1 ponto que ele ganhou hoje e se ele vai botar esse 1 ponto no dossiê dele. Pode ser feito, então. Não é briga jurídica. Eu estou vindo aqui atender a imprensa. As perguntas todas, desde a primeira pergunta do César, estão sendo focadas. Eu posso responder questões sobre o jogo. Vocês todos estão me perguntando sobre a arbitragem. Eu estou insatisfeito com a arbitragem que aconteceu hoje. O Grêmio foi prejudicado em mais de um lance. O jogador expulso no primeiro tempo do Botafogo muda toda a história do jogo. Não era pra expulsão. Se pá, nem era pra amarelo, porque ele tocou na bola, cara. E, pra configurar expulsão por último homem, primeiro, tem que ser falta. Não foi falta. Segundo, tem que ser em direção ao gol. O cara ia em direção à bandeirinha de escanteio, tava na lateral do campo. Pelo amor de Deus, para de ser chorão. O Grêmio poderia ter vencido o jogo com uma larga vantagem, com um jogador a mais desde o primeiro tempo. Jogou, competiu, orgulhoso desse grupo, que é um grupo sério, é um grupo de homens e que veste a camisa do Grêmio. E então, assim, a solução eu não sei, todo mundo tem que ajudar um pouquinho. O jogador tem que parar de simular, o árbitro tem que começar. Dito isso, Kahneman, para de simular, tá? Para de simular. Para não cair na onda. O VAR tem que chamar para corrigir quando ele tá errado. O VAR não tem que chamar em todos os lances, cara. Porra, parece que não... é profissional da área e sabe menos que eu de como que o VAR tem que agir. O VAR tem que agir em lance claro de erro grosseiro do juiz. Ou um lance que ele não viu acontecer. Ele estava de frente pro lance, ele viu. Ele julgou, na minha opinião, exageradamente, como um lance de vermelho. Como uma agressão. Eu daria só amarelo. Agora, assim como o juiz estava de frente pro lance, no lance do Carlinhos com o Kahneman, e de frente pro lance ele achou que foi essa agressão. E você não chorou. E aí a gente vai ter uma liga forte, todo mundo vai ficar feliz com o futebol. Premier League, esse lance, é um cartão pro jogador que simulou, não é pro jogador. Várias vezes mostrando que ele que fez a jogada, ele que vermelho participou. Para Carlinhos. Exatamente, tá expulso o Carlinhos. Vermelho direto, agressão, a arbitragem entendeu que foi uma agressão do Carlinhos. O Carlinhos vai reclamar com o assistente. Olha só, estamos vendo ali no alto, na imagem. Foi para vermelho? Teve simulação do Kahneman? Eis a questão. Quando um árbitro de futebol toma a decisão de que ele vai estragar o jogo, ele consegue. Ele consegue, ele toma para si essa decisão e ele vai resolver que hoje não tem jogo. Hoje o protagonista das análises serei eu. É o que vai acontecer então, seu Maguielson. Senhor Maguielson Lima Barbosa, o senhor será o protagonista desse vídeo, seja muito bem-vindo. Não só você, quem vai assistir o vídeo. Cara, o que você fez nesse Botafogo e Grêmio é de se parabenizar, meu amigo. Você conseguiu ser o protagonista da partida. Cara, é estressante demais, cara. É sábado, 23 horas. Podia estar fazendo tanta coisa na minha vida, eu tô me estressando com árbitro de futebol no Brasil. Porque é o padrão, né? É basicamente o que tá acontecendo no Brasil todos os dias. Todas as rodadas. Pelo amor de Deus, cara, é cansativo. Enfim, vamos falar do que aconteceu nesse Botafogo e Grêmio válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. 0-0, 0 pro Botafogo, 0 pro Grêmio. Enfim, tem muita coisa pra gente falar, muita coisa de arbitragem. Ontem uma galera, eu fiz o vídeo da Seleção Brasileira, da convocação, falou, tô igual o Wallace. Tô cansado, não aguento mais falar de Seleção Brasileira, não aguento mais falar de arbitragem brasileira também. Que curioso, né? Os dois são comandados pela CBF. Por que será que a entidade mais incompetente do Brasil, parabenizar a CBF, que é a entidade mais incompetente do Brasil, faz com que a seleção brasileira seja horrível e faz com que a arbitragem brasileira seja horrível? Que curioso, né, gente? Que curioso, que surpreendente. Pois é. Enfim, vamos lá. Vamos falar desse jogo, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal. O seu like é muito importante, a inscrição também é muito importante. Estamos em busca aí dos 40 mil inscritos. Se você quiser ver a análise de Palmeiras e Galo, também já saiu amanhã. Tem live analisando os outros jogos da rodada, tá bom? Vamos lá, cara. Antes da gente falar de arbitragem, já falei aqui que o maluco estragou o jogo, mas deixa eu colocar em perspectiva informações pra vocês que eu acho que são interessantes de se trazer. O Botafogo preservou alguns jogadores, né? Igor Jesus, Savarino, Marlon Freitas, Alex Telles, principalmente esses 4 jogadores, né? Foram preservados e teve o retorno do Júnior Santos há um tempo, estava se recuperando de lesão e ele fica fora. Já o Grêmio, sem o Renato Gaúcho à beira do gramado,
ele deu oportunidade pro Aravena, tendo o Monsalve no banco e o Soteldo, que estava suspenso. Se você olhar o jogo de maneira geral, vou dar uma analisada na partida, cara. Vamos falar de futebol um pouquinho, já falo de arbitragem, até pra dar uma respirada, porra, deixar a raiva sair do corpo, pra gente analisar com calma daqui a pouco. Mas então vamos falar da partida, de tudo que aconteceu. Se você olhar o jogo de maneira geral, ele foi sim um jogo movimentado. Não dá pra dizer que foi um jogão, que foi um grande jogo de futebol. A sensação que eu tive dos dois times é que foi um jogo muito truncado, seja do lado do Botafogo pelas ausências e até por algumas decisões ali do Arthur Jorge. Eu vou chegar nelas daqui a pouco. Mas seja por também maratona de jogos e etc. Não sei o que de fato pode ter impactado, mas de fato um jogo muito travado. Do lado do Grêmio, cara, eu achei até, ofensivamente falando, do lado direito do campo, o Edenilson com um jogo interessante a nível tanto ofensivo como defensivo, mas muito combativo, né, cara? Criando oportunidades, gerando o jogo pelo lado direito, fazendo uma dobra com o João Pedro. O João Pedro fez um bom jogo e também o Vila Sante também participando muito, aparecendo muito ao lado do Edenilson, por vezes até se alternando, o Edenilson vindo para fazer um terceiro homem de meio de campo e abrindo um corredor pro Vila Sante passar, às vezes pro Cristaldo jogar por ali. Enfim, um Grêmio fortalecido pelo lado direito, mas que pelo lado esquerdo eu acho que a ausência do Monsalve, que entrou apenas no segundo tempo, fez falta pro Grêmio. Entrou faltando 30 minutos pro jogo acabar, e aí eu acho que fez falta pro Grêmio. O Aravena não fez um grande jogo, o Monsalve vinha jogando bem. Do lado do Botafogo, cara, eu vi muitas críticas de maneira geral ao time, vi muita gente falando, não tem como, jogou o brasileiro fora, líder não se poupa. Cara, eu entendo, assim, eu realmente entendo, esse é um argumento que, por exemplo, já foi usado pela torcida do Flamengo nesse Brasileirão, de que, pô, não dá pra poupar, você é o líder do brasileiro, tem data FIFA e etc. Pô, eu realmente entendo esse argumento, principalmente olhando a data FIFA que vem na sequência, mas eu preciso colocar uma coisa pra vocês, cara, que a gente não vive o clube. Será que os exames não deram que o Igor Jesus estava à beira de estourar, o Savarino estava à beira de estourar? Será que os exames não trouxeram isso? Que o Alex Telles estava à beira de estourar? Sendo que Igor Jesus... Eu acho que o Savarino está convocado também. Sendo que Igor Jesus e Savarino foram convocados para suas seleções? Será que não tem isso? Que os caras vão provavelmente treinar e jogar na seleção, vão viajar? Será que também não tem um controle de carga de, pô, talvez os caras vão jogar ainda na seleção? Eu acho que o Igor Jesus vai jogar na seleção brasileira. Então também tem esse ponto do controle de carga e tal. Eu entendo. É foda, né? É foda. É aquela coisa, é o cobertor curto do calendário da CBF. Cara, você tá sempre tendo que correr um risco muito grande de poupar um jogador e etc. Eu entendo quem fica puto, tá? Não é o tipo de questão que tem certo e errado. Você tem todo o direito de ficar puto. Eu só tô trazendo uma outra perspectiva de algo que é relevante. Acho que as coisas que eu discordo um pouco do Arthur no jogo de hoje são um pouco de leitura de jogo, por exemplo, no seguinte. O Tiquinho Soares, no segundo tempo, eu já via ele estar se arrastando realmente já há algum tempo. E a primeira decisão do Arthur é tirar o Matheus Martins para colocar o Igor Jesus e fazer essa dobra de centroavante que ele tem insistido várias vezes recentemente, e elas não têm dado certo. Já aconteceu isso em Copa do Brasil, já aconteceu isso em Brasileirão, em Libertadores, essa dobra de centroavante com o Soares e com o Igor Jesus, essa coisa não tá acontecendo. Eu teria já tirado, se é pra botar o Igor Jesus aos 65 minutos de jogo, já coloca no lugar do Tiquinho, deixa o Matheus Martins. O Thiago Almada estava muito solitário nessa armação, e quando o Matheus Martins sai, ele fica ainda mais solitário. Talvez a entrada do Oscar Romero poderia ter sido algo interessante pro time, não sei, tô só conjecturando, mas de fato fez falta. Um cara que eu talvez tivesse saído de titular hoje com ele teria sido o Alan. Desde que ele chegou ao Botafogo, eu tenho sentido, eu não tô lá no dia a dia, né, cara, talvez tenha que ver, não tá treinando bem, isso também tem colocado em perspectiva. Mas eu gostaria de ver o Alan tendo mais minutos, pra ver como é que ele vai performar, como é que ele vai entender o jogo, como é que ele vai segurar o jogo, como é que as coisas vão acontecer. E ele hoje não teve minutos. Entrou no lugar do Danilo Barbosa, faltando meia hora pro jogo acabar também. Eu provavelmente teria voltado com ele do intervalo, se não tivesse jogado com ele
de titular, sacou? Acho que isso é algo que eu... São as principais discordâncias que eu tenho, assim, ao Arthur Jorge, mesmo entendendo essa coisa de poupar, etc. É ingrato, mano. É muito ingrato. O calendário é muito bizarro. Do lado do Grêmio, cara, a nível de jogo ofensivo, o Grêmio volta com um resultado melhor, talvez, do que a sua atuação. O Grêmio criou pouco. Você dizer assim, cara, o Grêmio criou pra ganhar o jogo? Eu acho que não. O Grêmio em nenhum momento mereceu ganhar o jogo. Mas também mereceu perder? Também acho que não. Volta pra casa com um resultado... Beleza, até falei que... Tô até repensando o que eu acabei de falar, né? De voltou com um resultado melhor do que a atuação, mas se pá, o Grêmio nem mereceu tanto perder o jogo assim também. Então, volta pra casa com um resultado bom, um empate. Você visitar o Botafogo e voltar com um empate, algo a se levar em consideração. Ah, mas o jogo não foi no Newton Santos. Pra tabela, isso é irrelevante. Tudo bem que pro jogo, pra análise, isso é verdade. Mas pra tabela, isso é irrelevante. O Grêmio conseguiu um empate fora de casa contra o Botafogo. E é isso que no final das contas importa. E agora a gente vai falar de arbitragem. Eu não vou gastar muita energia não, cara. Não vai ser muito tempo não. Não vai ser muito tempo não. Eu não vou gastar muita energia porque assim, foi tudo errado. Então se foi tudo errado, eu vou discutir o quê, cara? Eu vou discutir o quê? Foi tudo errado. Foi tudo errado. Ele errou absolutamente tudo no jogo. Não à toa é o terceiro jogo dele na Série A do Campeonato Brasileiro. Cara, assim, é 100% o Maguelson hoje. Maguelson Lima Barbosa. Ele entrou em campo pra ele ser o protagonista, pra ele ser o cara do jogo. Ele não quis ver um jogo de futebol e falou, opa, vou mediar um jogo de futebol aqui. Não, ele falou, cara, qual é o melhor jeito de eu ser o protagonista da partida? Foi isso que ele fez. Foi isso que ele tentou fazer 90 minutos. E foi isso que ele conseguiu. A expulsão do Monsalve, eu vou repetir a mesma coisa que eu falei na expulsão do Carlinhos contra o próprio Grêmio. É uma expulsão absurda. É uma expulsão de árbitro que quer ser protagonista do jogo. É a expulsão de uma arbitragem brasileira que ama ser protagonista do jogo. E quando eu falei isso no jogo Flamengo e Grêmio, teve uma galera que chorou. Torcedor do Grêmio que tava no chat reclamou, pô, tá de brincadeira, etc. Viu como é bom? E esse é a arbitragem do futebol brasileiro. Um dia ela te rouba, um dia tu é roubado. Um dia tu é roubado por ela, no outro dia, outro time é roubado pra te ajudar. É isso que é a arbitragem do futebol brasileiro. Só que quando você é favorecido, você tem que falar, pô. Você tem que vir a público e falar, fui favorecido. Porque senão vai ficar um jogo de empurra. Cada um tenta defender o seu e fica essa merda que tá. A palavra é essa. Fica esta merda que está. Tá horrível. Tá ridículo. A arbitragem brasileira, quando os árbitros não são ridiculamente preparados, eles são egocêntricos e querem chamar pra si a responsabilidade do jogo o tempo inteiro. Quem tá na cabine do VAR quer apitar o jogo. E quem tá no campo quer ser mais protagonista que os jogadores. Então fica uma guerra de ego, pô. Fica parecendo BBB na primeira semana, que tá todo mundo querendo fazer VT. Já viu? Vocês vê Big Brother? Primeira semana, todo mundo, vagabundo dando estrelinha no meio da piscina, porra, pulando de cabeça, ai, como eu sou maluca. Porra, é o Big Brother, primeira semana. É o que acontece com a arbitragem brasileira, todo mundo querendo chamar atenção o tempo inteiro e fica essa merda que tá. Enfim, eu não aguento mais falar de seleção brasileira, eu não aguento mais falar de arbitragem brasileira, eu não aguento mais falar de calendário brasileiro, tudo gerido pela CBF, que faz um trabalho porco, preguiçoso e cansado. E, aliás, um trabalho que ninguém entende porque continua. Desculpa, o Edinaldo Pereira é um presidente incompetente que ninguém sabe porque continua no cargo, né? Quer dizer, a gente sabe. Mas, enfim. Bom, é isso. Botafogo 0, Grêmio 0. Bom, então é isso, pessoal. Eu acho que o Botafogo não mereceu ganhar o jogo ontem. Não fez por onde. Jogou mal. Mal não. Mal pro nível do Botafogo atualmente, mas melhor do que muito time por aí joga. Só que, cara, foi uma... Cara, não sei nem dizer o que o Arthur Jorge tinha em mente quando ele botou o Luiz Henrique pelo meio e Almada pela ponta e não entrou com o Alan direto. Não dá pra entender uma coisa dessa. Não dá pra entender. Mas é isso, ó. Poupar, eu entendo que tinha que poupar, porque, como o próprio Chico Garcia falou, o Botafogo estava visivelmente cansado. Os caras que jogaram, os titulares que jogaram, estavam claramente cansados. Imagina os que foram poupados. Você acha que o Alex Telles, por exemplo, tinha como aguentar o jogo todo? Sendo que é um cara que ele mesmo disse que não está 100% ainda. Tá voltando, tá pegando ritmo.
entendeu? O Marlon e o Gregory, que jogam quase todos os jogos seguidos e o jogo todo, vamos dizer assim, boa parte deles. O Igor Jesus também quase não descansa, entendeu? E é um cara que o jogo do Igor Jesus é um jogo muito intenso, ele não para o jogo todo. É intensidade do início ao fim e apanhando o jogo todo. Então você acha que ele aguentaria mais um jogo inteiro? Cara, a gente não sabe mais que a fisiologia do Botafogo. Quem tem os números ali, os dados musculares e etc. dos jogadores, é a fisiologia. E você acha mesmo que o Botafogo pouparia esses jogadores importantíssimos de um jogo que vale 3 pontos? Todos valem 3 pontos, né? Mas é um jogo que o Botafogo tá vendo o Palmeiras na cola? Não pouparia. Só poupou porque sabe que esses jogadores estão com uma carga aí um pouco acima dos outros. E pode ser que eles se desgastem mais, ou que entrem em campo e não rendam o suficiente por estarem cansados, ou não rendem o jogo todo. E aí você meio que tem a obrigação de mexer 5 vezes com 11 jogadores esgotados em campo. Como é que você faz? Aí chega no segundo tempo, a gente vê um time arrastado, como viu contra o São Paulo no segundo tempo, o povo reclama. Mas os caras estão cansados, não pode poupar. Gente, a gente já ganhou jogos poupando os jogadores. Não é obrigatório que você vai poupar e vai perder, não. O Botafogo tem um baita elenco, e se você falar isso aos sete ventos aí, joga isso toda hora na cara dos seus rivais, que tem um baita elenco, o melhor elenco da América do Sul, tem que confiar no seu elenco. O problema ontem não foi o Botafogo entrar com jogadores poupados, foi entrar mal escalado, porque o Luiz Henrique é um titular, o Almada é um titular. Ambos estavam fora de posição, mal escalados. Então o problema não era em si você poupar um ou poupar outro. Era pegar os jogadores titulares ou reservas que foram para jogo e escalar eles mal. Pô. O Luiz Henrique e o Almada, os dois principais craques do time do Botafogo hoje, estavam fora de posição. O Almada na ponta esquerda e o Luiz Henrique de segundo atacante, jogando por dentro, para o Matheus Martins fazer a ponta. Tá errado. Tá errado fazer o quê? Mas é isso, pessoal. Vamos falar mais no próximo vídeo, tá? Teremos mais conteúdos hoje e por esse é só. Fico por aqui, então não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos, todos os conteúdos pingarem aqui no nosso canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui, até o próximo vídeo.